portávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então eu guardei essa palavra. É uma palavra que não tem como eu esquecer dela mais, porque é muito interessante, porque Isaías é um livro que foi escrito há 750 anos antes de Cristo, e fala de Jesus, fala no passado, fala que ele levou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E eu acreditei naquilo, eu pensei, meu Deus, mas como? Se Jesus fez isso por mim, está falando que ele já fez. Então eu não posso ter enfermidade, assim como essa mulher, ela fala no seu testemunho, que ela foi curada, que Jesus curou, levou sobre si as enfermidades dela. Carregou também com as dores. Então eu creio que tu levou também a minha. A minha enfermidade não existe mais, porque o problema dessa mulher era tão grave, era tão complicado, ela estava à beira da morte. Eu tenho apenas uma dor de cabeça, mas eu não conseguia descobrir o que era, e até hoje eu não sei. Só a única coisa que eu sei, que essa dor de cabeça não existe mais. Nunca mais eu tive aquele tipo de dor de cabeça. Eu passei por muito tempo, às vezes por mais de mês, para mim poder cair na real que eu tinha sido curado. E aí eu tive curiosidade de conhecer Jesus mais profundamente. Eu comecei a buscar, de toda forma que eu conseguia, de todo o meu coração, assim como diz a palavra no primeiro mandamento, buscar o Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, de todo o seu ser. E eu comecei a fazer isso, buscar o Senhor de todo o meu coração, de todo o meu ser, de toda a minha existência, para que a palavra do Senhor pudesse começar a fazer parte de mim. E aí essa palavra começou a fazer parte de mim, eu comecei a falar dessa palavra, às vezes repetir a palavra, e às vezes muita gente fala, não, mas isso é pensamento positivo. Eu já penso o contrário, eu digo, isso é palavra de Deus, e a palavra de Deus traz cura. A palavra de Deus traz mudança na nossa vida, traz transformação na nossa alma, e traz direção na nossa vida. Então assim começou a acontecer na minha vida. Eu passei por outros problemas, o meu problema financeiro vinha se arrastando, mas Deus já estava dando uma direção na minha vida. E o dia que eu comecei, que eu achei que eu tinha ainda algum recurso, eu tinha alguns carros que eu podia vender, tinha um ônibus que estava parado na empresa que eu podia vender, aí dali a alguns dias, roubou o carro, depois de 15 dias, roubou outro carro. E aí eu tentei vender aquele ônibus, porque estava sobrando aí do ônibus. Eu falei, eu vou tentar pagar um pouco do que eu estou devendo para diminuir a dívida. E aí eu consegui vender aquele ônibus num dia de sábado, e eu consultei os cheques eram bons, mas na segunda-feira, a hora que eu coloquei o primeiro cheque, que eu peguei 2 cheques, o primeiro cheque voltou, cheque clonado. Então ali eu já tinha perdido os carros, roubado o primeiro e o segundo carro, e depois tinha perdido o ônibus, que eu achava que ainda tinha segurança em alguma coisa. E depois de alguns dias, eu achei que eu ia tomar um rumo para mim começar a me recuperar. Eu estava com um caminhão que tinha feito um motor dentro da oficina, e estava dando uma infiltração de água, o cárter. Aí eu coloquei esse caminhão para teste, com a parte superior do motor desmontada, fazendo o teste com querosene, que é um produto mais fino, para ver se eu conseguia ver a infiltração. De um dia para o outro eu não vi nada. Aí no segundo dia, o querosene diminuiu, eu peguei um galão que estava guardado e adicionei junto, e não sabia, eu não lembrava que produto que era. Eu sabia que era o querosene, mas não lembrava que era um produto altamente inflamável, que era o jet de avião, que é o querosene que usa no avião. E eu coloquei aquilo junto, e eu tinha aquecido o bloco do motor para que pudesse facilitar a infiltração.
a hora que eu fui despejar aquele querosene, eu peguei uma lata de 20 litros e peguei ela e segurei ela na mão desse lado assim e fui despejando dentro do motor, de lado do motor. A hora que chegou num certo ponto, aquilo explodiu e pegou fogo no caminhão, sumiu a lata da minha mão, explodiu o motor a ponto de perder o bloco. E eu saí do meio daquele fogo, andando, sem entender o que estava acontecendo, porque eu não ouvi nenhuma explosão e não senti nenhum impacto e não senti calor. Aquele momento, eu vi o poder de Deus, porque eu saí do meio do fogo. A hora que eu estava saindo do meio do fogo, o dono daquele caminhão estava ainda ali me acompanhando, que eu estava fazendo aquele teste no horário de almoço, e ele correu para me tirar daquele lugar e ele se queimou. E aí ele se afastou e eu saí andando, porque ali ainda deveria ter mais quase que meia lata de querosene, então aquele querosene derramou todinho ali onde eu estava e eu não tive nenhum ferimento. Aí eu comecei a lembrar de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí eu comecei a lembrar de quando Nabucodonosor mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais para lançar aqueles homens dentro da fornalha, que ele na realidade era um forno de fundição daquela época. Quando foi lançado aqueles homens ali dentro, os soldados que seguravam eles para lançar ali dentro, morreram queimados na porta da fornalha. E aqueles homens caíram com todos os seus pertences dentro daquela fornalha. E o rei se assustou ao ver aqueles homens andando dentro do fogo, sem que o fogo tivesse poder sobre eles. E ali não estava apenas aqueles 3 homens, estava também o 4º homem, que era o Filho de Deus. E aí eu lembrei de tudo isso e vi que realmente nós podemos passar por tudo que um homem, que está escrito aqui na Bíblia, nessa palavra de Deus, todo aquele que crê não será confundido. Todo aquele que busca a presença de Deus, que busca o seu auxílio e que crê na tua palavra, então ele tem condição de passar por tudo que aqueles homens que estão escritos aqui passou, porque nós não somos diferentes deles. Deus que nós buscamos a presença de Deus e cremos na tua palavra, então nós somos os profetas dos dias de hoje. Isso me chamou muita atenção, então me fortaleceu muito a minha fé. E a palavra de Deus diz lá em João, na primeira carta de João, no capítulo 5, no verso 14 diz assim que, eu vou pegar a palavra corretamente para que eu possa dizer exatamente o texto que está aqui, que diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, quando eu comecei a aprender essas coisas, quando eu comecei a descobrir a grandeza da palavra de Deus, o direito que nós temos e o poder que a palavra de Deus tem, então eu comecei a crer em tudo isso que a palavra diz, porque se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, então sabemos já que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, se nós alcançamos essas petições, é uma certeza. Então eu posso fazer minha oração baseado no que está escrito aqui e crer que eu tenho certeza que eu vou receber. Nós às vezes passamos por tanta dificuldade, por tanto problema na nossa vida, no nosso dia a dia, e a hora que nós nos deparamos com uma palavra dessa, isso é uma palavra que nos encoraja, nos sustenta a cada dia, né? Assim como diz lá em Isaías, no
no capítulo 41, que diz que, deixa eu pegar o texto novamente, porque senão às vezes eu posso trocar o... Diz aqui lá no verso 12: no verso 10 em diante, que diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o seu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra de justiça. E eis que envergonhados e confundidos serão todos que estão irritados contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contendem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, mas não os acharás, e os que pelejam contigo tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada, os que guerreiam contra ti. Então, às vezes, quando vem esse problema contra a nossa vida, em tudo que nós passarmos, nós temos aqui na Bíblia, na Palavra de Deus, uma palavra para nos sustentar em cada dia, em cada problema, em cada situação que nós passamos. Passando por esses problemas, eu que já estava com a situação financeira muito difícil, então eu fiquei pior ainda. Mas aí eu comecei a ver a mão de Deus na minha vida, porque eu ainda confiava naquilo que estava nas minhas mãos. Aí eu comecei a ver que não existia mais nada nas minhas mãos. Aí eu comecei a ver que as minhas mãos estavam vazias, não tinha nada que pudesse a dispor para que cobrir aquelas dívidas, e aí a dívida começou a crescer e começou a se tornar uma bola de neve. E eu um dia recebi uma palavra do profeta, que ele diz assim para mim: olha, tem olho por cima do teu muro. E eu passei por tempo, mais ou menos 2 anos, e eu tinha esquecido aquela palavra. Um dia eu com a Rosa, a gente estava vindo de, se eu não me engano, de São José dos Campos. Deus falou comigo novamente: tem olho por cima do seu muro. Aí eu acordei: tem olho por cima do meu muro. Aí Deus começou a ministrar o meu coração, e eu comecei a pensar: se tem olho por cima do meu muro, então tem pessoas, pode ser inveja, pode ser macumbaria, pode ser qualquer coisa. Então, se tem olho por cima do meu muro, vai ter que sair, porque eu vou começar a lutar contra isso, porque eu posso, porque Deus me deu autoridade para lutar. A palavra de Deus diz lá em Lucas 10, ele diz assim: eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano algum. Então eu pensei: então eu posso, eu tenho autoridade sobre todo o poder do inimigo. Aí eu comecei, no próximo dia, levantei de manhã e comecei a orar de manhã. 1 hora antes do trabalho eu comecei a orar, e eu vi que estava acontecendo alguma coisa, porque eu desci para a cozinha para orar na cozinha, porque era um lugar que eu ficava mais isolado. E aí eu vi que o primeiro dia que eu comecei a orar, caiu uma caneca de cima do escorredor que a Rosa tinha deixado ali. Eu falei: meu Deus, tem alguma coisa e eu estou na direção certa, então eu vou continuar. E continuei orando. No segundo dia aconteceu a mesma coisa, e no terceiro dia acalmou. Aí eu comecei a ungir toda a empresa, todos os cantos, do fundo para fora. Eu ungi por 7 dias. Por 7 dias orando e ungindo todos os dias. E começou a mudar a situação da minha empresa. Aí eu vi que realmente aquele olho que estava por cima do meu muro não estava mais, porque Deus tinha eliminado aquilo. Aquilo tinha se tornado em nada. A coisa num valor, assim como diz Isaías, a coisa nenhum valor, aquilo não tinha mais poder contra a minha vida, porque eu tinha acordado. Deus me alertou, porque por quase 2 anos eu tinha ouvido essa palavra antes e não tive entendimento.
Aí comecei a orar e continuo orando até hoje. Aí Deus começou a mudar gradualmente a minha vida. Gradualmente. Eu que achava que Deus ia me dar uma mudança muito rápida na minha situação financeira, então Deus fez o principal, que era curar, me dar saúde. Me curou de imediato. E depois da situação financeira, Ele veio regulando ela gradualmente. Porque talvez, se Ele tivesse me tirado daquela situação muito rápido, talvez eu não estivesse na presença dele. E Deus sabe todas as coisas. Eu agradeço a Deus por isso. E voltando lá nessa palavra aqui do centurião, quando Jesus dá uma ordem, então nós temos que acreditar nessa ordem que Jesus deu. Então esse centurião ouviu o que Jesus falou, e assim quando ele encontrou o servo dele, o servo já estava curado, porque Jesus, Ele pode todas as coisas. E assim como eu tive essa experiência com Deus, e tive um encontro com Jesus, e a minha vida teve uma transformação que eu não tenho como explicar. As minhas dívidas, eu fui pagando todos os fornecedores, porque a minha dívida estava se tornou num volume muito assim descontrolado para minhas possibilidades. E aí quando eu vi, eu já estava terminando aquelas dívidas. E hoje, graças a Deus, Deus tem me sustentado a cada dia. Porque eu aprendi a confiar em Deus de uma forma diferente. Eu aprendi a crer no que a palavra dele diz. Aqui no livro de João, no capítulo 14, que é uma palavra muito importante, que isso me fortaleceu muito. Lá no verso 12, que diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, eu passei a entender que a palavra, aqui é Jesus falando. Então Jesus, ele nunca abriu a boca para falar uma palavra inútil, uma palavra que não fosse verdade na nossa vida. Então todas essas palavras, essa palavra de João 14, do 12 ao 14, isso me fortaleceu demais, porque eu pedia e acreditava. Eu pedia e tinha certeza que Jesus ia mudar aquela situação. E assim, dia após dia, começou a vir a solução dos problemas. Eu tenho ainda uma parte familiar de restauração do meu casamento, restauração do meu filho. Eu creio que não há tempo para falar, porque se eu for falar ainda vai prolongar muito, mas Deus fez uma maravilha na minha vida, também no meu casamento, porque eu estava com o casamento já balançando, e Deus me restaurou o casamento e a vida do meu filho, que estava já com um problema seríssimo, envolvido em droga, e Deus tirou ele daquela situação. Hoje ele é o meu braço direito, porque sem ele na empresa seria difícil. E ele hoje é quem suporta todo o peso da empresa, o trabalho que a gente tem que executar. Porque o nosso trabalho é manutenção de veículos diesel. Então é um serviço que precisa de experiência e prática. Então hoje eu agradeço a Deus por isso. Agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida.
por ter me dado entendimento da tua palavra para que eu pudesse receber para a minha vida e às vezes passar a minha experiência para aqueles que precisam de uma palavra de ânimo, de uma direção de Deus, de uma palavra de encorajamento, porque nós não tem como ser encorajados se não for pela palavra de Deus. Então, as minhas filhas, quando minhas filhas casou, minhas filhas estavam acabando de se formar, as três meninas, as três moças, né, já terminando a faculdade, e depois as três casando, duas no final do ano e a outra no começo do ano. Eu ainda vou colocar ainda uma parte desse testemunho, porque é muito importante. A última que ia casar, que era mais velha, ela esperou as outras casar, que ela estava mais preparada, ela estava preparando há mais tempo. E aí ela ajudou, porque nós estávamos numa dificuldade, então ela ajudou a fazer o casamento das outras. Quando foi o casamento dela, então no último dia, que era para pegar o vestido de noiva, não tinha sido pago totalmente ainda, faltava uma parcela, e eu não tinha como pagar aquela parcela, porque eu não tinha dinheiro. E ela também não tinha mais recursos, porque ela tinha investido tudo. E aí naquele dia, no dia de sexta-feira... Não dava cheque, nada, né? Tentamos de todas as formas resolver o problema, não teve acordo. E aí eu estava esperando por um pagamento que era só aquilo que podia resolver o problema. Né? Sexta-feira, último dia. Aí quando chegou 6 horas, eu orei durante o dia, orei de manhã, orei durante o dia e voltei, falava com o Senhor: Senhor, eu já coloquei em suas mãos porque eu não tenho mais de onde tirar, eu não tenho recurso nenhum, então eu só espero em Ti, porque eu não posso fazer nada, eu não tenho força para fazer nada, mas eu sei que o Senhor pode todas as coisas. E aí quando foi 6 horas da tarde, a hora que eu estava fechando a oficina, chegou um cliente para fazer um pagamento. E aí o cliente, a hora que ele pagou aquele valor, que realmente era o valor que eu estava precisando. Então ali eu vi que Deus estava cuidando de mim em cada detalhe. Em cada instante da minha vida, Deus cuidou de tudo. Então eu sou agradecido ao Senhor em tudo, por todos os momentos da minha vida. Então eu encerro o meu testemunho agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida, e eu creio que todo aquele que coloca a sua confiança na palavra de Deus pode ter certeza que vai receber, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Amém? Amém. Glória a Deus.